aqui, saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, que o Senhor nos concede para juntamente estar aqui compartilhando com todos vocês a palavra de Deus. Eu já quero aqui, convidar vocês, se vocês tiverem uma Bíblia aí na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia para nós estar aprendendo com a palavra de Deus neste dia. Quero te convidar aí para nós abrir em Mateus, capítulo 8, do verso 1 até o verso 3. Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim a palavra de Deus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Glória a Deus e aleluia. Nós aprendemos aqui com esse leproso que nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Nós nunca podemos aceitar o fracasso nas nossas vidas. Nós nunca podemos aceitar a derrota. Nós nunca podemos considerar um perdedor. Porque esse leproso, ao qual a Bíblia relata para nós aqui, ele era um homem que já estava condenado a viver no isolamento. Ele era um homem que ele não tinha mais a oportunidade de viver com a sua família, com seus amigos, de viver no meio da sociedade. Esse homem ele já tinha recebido ali um decreto de viver isolado de todos. E o lugar que os leprosos viviam ali naquela época, eles viviam em cavernas, eles viviam em cabanas, eles viviam em lugares longe da sociedade, longe da cidade. Porque ninguém poderia ter contato com eles. Então eles viviam no mundo do esquecimento. Mas aqui nós aprendemos com este leproso que nós nunca podemos desistir dos nossos sonhos. Nós nunca podemos aceitar o fracasso e a derrota para nossas vidas. Porque se nós for analisar aqui a vida deste homem, desse leproso, se nós for analisar aqui, ele poderia muito bem ter aceitado a derrota para a vida dele. Ele poderia muito bem ter aceitado esperar ali no sofrimento até ele morrer. Ele poderia muito bem ficar ali prostrado dentro daquela caverna, ou quem sabe ali na cabana onde ele vivia com os demais leprosos. Ele poderia muito bem fazer tudo isso. Mas esse leproso aqui nos dá uma lição muito linda. Ele nos mostra aqui que há solução para todas as coisas. Há solução quando nós cremos no Deus do impossível. Quando nós passamos de confiar nos nossos recursos e confiar no Deus que pode todas as coisas. Este homem ele não perdeu a oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Esse homem, a Bíblia vai dizer que quando Jesus desce do monte, Jesus estava ali acompanhado de uma grande multidão, porque era assim que Jesus andava por todos os lados, onde ele ia, multidões iam com ele. E esse leproso, quando ele vê Jesus descer do monte, a Bíblia nos diz aqui que ele chega diante do Mestre, ele chega diante de Jesus, se prostra ali e o adora. Esse homem ele não olhou para a multidão que estava ali com Jesus.
Esse homem, ele não olhou para o que as pessoas iam pensar ou falar a respeito dele. Muitos não queriam nem ter contato com ele. Muitos o rejeitavam ele. Dizia que para ele não tinha mais jeito. Achava que ele tinha que viver lá no esquecimento para sempre, dentro daquela caverna. Mas não foi isso que ele aceitou para a vida dele. E não foi isso que ele aceitou. Ele tomou a decisão de ir até Jesus, de ir até no lugar certo, buscar a pessoa certa que tinha um milagre para realizar na vida dele. Porque Jesus, ele ainda faz milagre. Jesus, ele ainda opera milagre. Só precisa nós acreditar e crer. Quando nós cremos, a Bíblia diz que tudo é possível para aqueles que creem. Foi o que este homem fez, ele creu, ele acreditou, ele foi em busca do seu milagre. Ele foi em busca do milagre. E quando ele chegou ali diante do mestre, ele se colocou de joelho e o adorou. E o adorou. E ali ele falou para o mestre: Senhor, eu sei se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Glória a Deus e aleluia. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Meu amado, isso aqui é fé. Isso é fé. Uma fé sobrenatural, a qual agrada ao Senhor. E Jesus, no mesmo instante, ele decretou ali o milagre na vida daquele leproso. Porque, meu amado, minha amada, Deus, ele só quer o melhor para as nossas vidas. E Deus só tem o melhor para a tua vida. Quando aquele leproso demonstrou ali a sua fé, crendo que Jesus podia, crendo que tudo estava no controle de Deus, porque Deus, ele não perde o controle de nada. Deus está no controle de tudo. E foi isso que esse leproso ali demonstrou para Jesus. Quando ele fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Eu posso sair daqui purificado. Eu posso sair daqui curado. Eu posso sair daqui transformado. Porque eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus, naquele momento, diz para o leproso: Eu quero você limpo. Jesus ali fez um milagre na vida dele. E a Bíblia nos diz aqui que naquele momento, aquele leproso saiu dali purificado. Glória a Deus e aleluia. Aquele leproso saiu dali curado. Saiu dali com a sua pele restaurada, com o seu corpo restaurado. Ele saiu dali e não tinha mais lepra pelo seu corpo. Aquele homem saiu do mundo do sofrimento. Aquele homem agora não ia mais viver no isolamento. Ele não ia viver mais dentro de uma caverna. Ele não ia ser mais rejeitado pela sociedade. Agora ele poderia viver no meio do seio da família. Glória a Deus e aleluia. Mas também, esse leproso, ele nos deixa uma lição também muito linda. Ele nos deixa uma lição muito linda, que foi ter humildade. Esse leproso, ele teve a humildade de ir até Jesus e não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e não olhar para ninguém, e não olhar para o que as pessoas iam falar ou pensar ao seu respeito. Ele teve a humildade de chegar diante de Jesus, se colocar de joelho e o adorar. Ele teve essa humildade. E é isso que nós devemos ter nas nossas vidas. A humildade de reconhecer
que nós somos totalmente dependentes de Deus. Deus sem nós, ele continua sendo o mesmo Deus. Mas nós sem Deus, nós não somos nada. Nós estamos perdidos. É por isso que nós precisamos estar todos os momentos da nossa vida aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Nós temos essa necessidade. Porque Ele é tudo nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que sem Deus nada podemos fazer. Que sem Ele nada somos. E esse leproso, ele teve a humildade. Ele teve a humildade. Ele poderia ter ficado ali dentro da caverna, se lamentando, reclamando por que aconteceu isso comigo, por que aconteceu aquilo. Ele poderia, porque nós temos escolha. Deus não te obriga a nada. Deus não te obriga a nada. Deus deixou nós livres para nós escolher o que realmente nós queremos para nossas vidas. É nós que escolhemos o que nós queremos para nossas vidas. E esse leproso escolheu a coisa certa. Ele escolheu a coisa certa. Porque quem sabe ali onde ele se encontrava tinha não sei quantos leprosos. Quem sabe ali não se encontrava várias pessoas com lepra. Mas no meio de tantos, ele se colocou de pé. Ele ergueu a cabeça. Ele acreditou no Deus do impossível. Ele não ficou ali se lamentando, reclamando, não. Ele não ficou ali de braço cruzado, esperando Deus fazer por ele alguma coisa, não. Porque, meu amado, aquilo que nós pode fazer, nós temos que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus quer ver nós fazer a nossa parte. Deus quer ver nós ter ação, atitude de ir até Ele. Não ficar ali prostrado, de braço cruzado, querendo tudo, querendo que Deus faz tudo por você. Você tem que tomar a decisão de ir até Ele. Em busca daquilo que você tanto almeja. Esse homem almejava que ele queria ser curado da lepra. Porque, meu amado, minha amada, uma pessoa que era acometida dessa enfermidade, dessa doença, era sofrimento, sofria. Imagina, se coloca no lugar daquele leproso, não poder mais ter contato com ninguém, viver no isolamento, ter que abandonar a família, não ter mais contato com seus familiares. Imagina o sofrimento que esse homem vivia. Mas ele não aceitou a derrota para a vida dele, e nem o fracasso. E eu quero dizer para você aqui, nunca aceita o fracasso para a tua vida. Nunca aceita a derrota para a tua vida, porque não é isso que Deus tem para ti. Deus tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor e quer o melhor para você. Mas você nunca pode abaixar a cabeça. Você nunca pode desistir dos teus sonhos. Porque Deus, Ele é maior. Ele é maior do que os seus sonhos. E, meu amado, não há causa perdida para Deus. Quando você coloca nas mãos de Deus, Deus, Ele vai fazer aquilo que é da vontade dEle para a tua vida. Porque nem tudo que nós queremos para nós é o que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós queremos algo que para os nossos olhos é o melhor para nós. Mas talvez não é o que Deus tem para você. Então coloca diante dos pés do Senhor. Faz como esse leproso. Faz como ele. Chega diante dos pés do Mestre e coloca diante dele. Crendo. Vai com fé, vai com confiança. Nunca chega diante de Deus duvidando se Ele pode fazer alguma coisa, não. Porque Deus pode todas as coisas. Não chega lá pensando, colocando diante da presença de Deus, achando que Deus é pequeno, não. Achando que Deus é incapaz de fazer alguma coisa, não. Deus é capaz de tudo. É por isso que Ele diz que tudo é possível àquele que crê. Nós só temos que crer e que acreditar e colocar na certeza que Deus vai fazer o melhor para a tua vida. Então, meus amados, vamos aprender
com esse leproso. Vamos colocar o exemplo deste homem, pegar para nossas vidas, para que nós possamos colocar em prática. Porque esse homem aqui nos deixa também uma lição de ser humildade. Ser humilde para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Ser humilde para reconhecer que Deus é tudo na nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer aqui, em Lucas capítulo 14 e o versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: pois todos os que se exaltam será humilhado, e os que se humilham será exaltado. Glória a Deus e aleluia. Foi o que esse leproso fez, ele se humilhou. Ele se humilhou, ele não chegou ali se exaltando, querendo, ou talvez até querer obrigar Deus para fazer alguma coisa por ele, não. Ele chegou ali na humildade, se humilhando, e ele saiu dali exaltado. Porque é isso que Deus faz na vida daqueles que se humilham diante da sua presença. Aqueles que se humilham diante da presença de Deus, saem exaltado. Porque é o que Deus diz aqui, pois todos os que se exaltam será humilhado, mas os que se humilham será exaltado. Então essa deve ser a nossa atitude diante da presença de Deus. Essa deve ser a nossa atitude. Sempre reconhecer uma coisa, que nós sempre devemos estar na posição de servo. Nós nunca querer passar por cima de ninguém. Nós nunca querer ser melhor do que ninguém. Ser sempre humilde, sabendo que tudo é Deus. Que tudo que faz é Deus nas nossas vidas. É isso que Deus quer de nós. Nós estar sempre na posição de servo, como Jesus esteve aqui na terra. Nós devemos estar sempre na posição de servo do Senhor. Nunca querer passar por cima de ninguém, nunca querer diminuir ninguém, nunca querer desprezar ninguém, nunca querer achar melhor do que ninguém. Porque nós, meus amados, nós somos todos iguais diante do nosso Deus. Você já imaginou? Você já parou para pensar o que esse homem enfrentou na vida dele, esse homem leproso? Ninguém queria ali chegar até ele. Ninguém poderia até mesmo tocar nele. Mas quando ele chegou diante de Jesus, Jesus tocou nele. Jesus tocou naquele leproso. E quando Jesus tocou naquele leproso, ele saiu dali purificado. Ele saiu dali curado, transformado. Porque quando você dá lugar na tua vida, para Jesus tocar na tua vida, meu amado, a sua vida nunca será mais a mesma. Nunca será mais a mesma. Porque a vida daquele leproso não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. E nós vamos ver aqui também em Filipenses, capítulo 2, e o versículo 5 ao 8. Onde nós vamos ver aqui que Jesus nos deixou o maior exemplo. Jesus nos deixou o maior exemplo de humildade. Jesus nos deixou o maior exemplo de humildade. E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus, que se encontra aqui, em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser
igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas se esvaziou de si mesmo, vindo ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tá vendo aí o que Deus nos ensina na sua palavra? Jesus, que tinha toda a autoridade de querer passar por cima de quem ele quisesse, ou até mesmo rejeitar quem ele quisesse, ele não fez isso. Ele veio aqui nessa terra e ele viveu aqui como servo. Jesus não se considerava melhor do que ninguém. Jesus não desprezava ninguém. Jesus estava sempre na posição de servo, sendo humilde. E assim, meus amados, devemos ser nós. Devemos ser nós. Deus pode te colocar na maior posição. Mas você tem que estar sempre ciente de algo. Que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Se nós não seguir, nós estamos vivendo enganando a nós mesmos. Porque a Deus, a ninguém engana. A Deus nós não podemos enganar. É por isso que tudo nós temos que dar a Ele, tudo agradecer a Ele por tudo. Porque tudo é Deus que faz na nossa vida. A oportunidade de falar do amor dele é Ele que nos dá. Essa oportunidade que Deus está me dando aqui, eu sou muito grata a Ele por estar aqui falando do grande amor dele. Sou muito grata. Porque se o meu Senhor não tivesse permitido, eu não estaria aqui falando do grande amor dele para vocês. Eu não estaria aqui porque eu não sou nada sem Deus. É Ele que me dá a força, que me dá a oportunidade e que me capacita para eu estar aqui falando do grande amor dele. Porque eu sempre falo, é um privilégio muito grande estar aqui falando de um Deus tão tremendo, de um Deus tão maravilhoso, de um Deus tão misericordioso. Porque se não fosse pela misericórdia de Deus, meu amado, minha amada, nós não estaríamos mais aqui. É pela misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos. Não é porque nós somos melhor do que ninguém, não. É pela misericórdia dele que nós não somos consumidos. E é por isso que nós devemos valorizar isso sempre nas nossas vidas. E para nós estar encerrando, eu quero trazer para você mais uma lição que nós devemos aprender com esse leproso. É nós ter determinação. É nós ser determinado daquilo que nós queremos para nossas vidas. Porque esse leproso, ele sabia o que ele queria para a vida dele. Ele sabia, porque ele foi até o fim. Porque a Bíblia vai dizer aqui que Jesus estava no monte. O que esse leproso fez? Ele esperou Jesus descer do monte. Mas ele saiu dali, quando ele saiu dali do lugar que ele se encontrava, quem sabe dali da caverna, ele já saiu dali determinado a não voltar mais para aquela caverna. Ele saiu dali determinado, na certeza que Jesus ia fazer o milagre na vida dele. A caverna não seria mais a sua morada. O isolamento não seria mais a sua morada. Ele saiu dali determinado em receber o milagre. Porque quando nós saímos determinados, quando nós decidimos buscar a presença de Deus, quando nós queremos, nada impede. Nada.
Nada impede nós buscar a presença de Deus quando nós queremos verdadeiramente. Nada. Não vai ser nada que vai te impedir. Que foi o que aconteceu com esse leproso. Você pensa, talvez você acha que ele não teve que enfrentar o obstáculo pela frente? Você acha que foi fácil, talvez, ele ter saído ali da caverna e ter ido em busca do milagre? Eu acredito que não foi fácil. Mas ele foi em busca do milagre. Ele teve determinação do que ele queria para a vida dele. E assim, meus amados, minhas amadas, devemos ser nós. Devemos ser nós. Se nós tiver determinação daquilo que nós queremos, Deus, ele opera sim um milagre na nossa vida. Deus, ele opera. Você pode crer e acreditar que aquilo que for melhor para a tua vida, Deus, ele vai fazer. Mas você tem que se levantar, tem que se colocar de pé. Tem que parar de reclamar, de ficar aí lamentando, que nada disso vai melhorar a sua vida, não. Nada disso vai mudar a sua vida. A sua vida só vai mudar o dia que você se colocar de pé e ir em busca daquele que pode mudar a sua vida. Que é Jesus de Nazaré. Ele pode mudar a sua vida. Só depende de você querer. E para nós estar encerrando, eu quero ler aqui em Deuteronômio capítulo 31 e o versículo 6. Que diz assim a palavra de Deus: esforçai vós e animai vós. Não temais, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meu amado, minha amada, essa é a palavra de Deus. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é que você se esforce. Porque sem esforço nós não conseguimos nada aqui nesta terra. Até o pão de cada dia para nós ganhar ele, para nós nos alimentar, nós temos que esforçar. Nós temos que ir ao nosso trabalho, trabalhar, para que nós pode ganhar o dinheiro e comprar o pão, o alimento para nós nos alimentar. Então, meu amado, no reino de Deus é da mesma forma. Não é diferente. Você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir até o Senhor. Você tem que tomar a decisão de ir ao encontro dele, viver para ele e acreditar que ele pode fazer tudo na sua vida. Por mais que tudo ao seu derredor está dizendo ao contrário. Por mais que as pessoas dizem para você que nada, desiste, para você não tem mais jeito, não acredita. Não dê ouvido para estas palavras. Dê ouvido para aquilo que Deus fala ao seu respeito e pensa ao seu respeito. Então, meu amado, minha amada, esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Guarda ela no teu coração, medita nela dia e noite. E deixa Deus falar ao teu coração. E que Deus possa falar cada dia ao seu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, o seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.